Congresso Brasileiro de Cardiologia tem sido a maior fonte de informação, a mais qualificada sobre a cardiologia no Brasil, oferecida para toda a comunidade médica. Nesse ano não vai ser diferente, o Congresso se realizará na cidade de Porto Alegre no finzinho de setembro, e você é convidado a participar. A comissão científica é formada por diversos profissionais qualificados do Brasil que estão se dedicando diuturnamente a prover para você, a oferecer para cada um de nós a melhor experiência educacional e de relacionamento durante o Congresso. Venha participar. Porto Alegre espera por você. Venham para Porto Alegre, que eu prometo que vocês vão gostar do Congresso e vão gostar das atividades que nós estamos preparando para recebê-los. Olá, eu me chamo Jaqueline Miranda, sou cardiologista, especialista em insuficiência cardíaca e eu queria falar com vocês um pouco sobre a primeira pós-graduação de insuficiência cardíaca da SBC em parceria com o Instituto Nacional de Cardiologia. Ela vai acontecer agora em 2023 e eu tenho um prazer enorme de dividir essa coordenação com o Dr. Fernando Bacal e com a doutora Fabiana Marcondes, grandes nomes da ciência cardíaca no nosso país. O programa será composto de aulas 100% EAD, mas com encontros periódicos para fóruns de retirada de dúvidas e um extenso material didático para estudo dirigido. Muito importante, está previsto visitas em centros de especialidade em todo o país, para quem tiver interesse adicional. Esse curso é sim para médicos cardiologistas que terminaram sua residência ou especialização e que tem um interesse especial em insuficiência cardíaca, mas é também para egressos de cursos de clínica médica, de cursos de geriatria. Por quê? Porque o curso é amplo, vai desde a fisiopatologia até o tratamento da insuficiência cardíaca mais avançada. Nessa pós-graduação teremos a possibilidade de abordar os principais tópicos da insuficiência cardíaca, desde os aspectos básicos, genéticos, moleculares, bioquímicos, até a aplicação dos grandes estudos clínicos que temos observado. Os professores com larga experiência do Brasil inteiro foram selecionados pela sua expertise na área, por serem professores, publicarem na área de insuficiência cardíaca e estarem acostumados com a educação médica continuada da insuficiência cardíaca. Uma doença prevalente, muito comum a todos, portanto, conhecer melhor os aspectos conceituais de diagnóstico e de tratamento implicará, sem dúvida nenhuma, na possibilidade de oferecer aos nossos pacientes desfechos clínicos melhores. Conto com todos no nosso curso de pós-graduação Lato Sensu, SBC, Instituto Nacional de Cardiologia. Boa noite a todos. É um enorme prazer podermos dividir com vocês esse webinar SOCESP-SBC, que será tratado da nova diretriz da doença de Chagas. Queria agradecer ao Denilson e à Andréia e toda a equipe da SBC que nos permitiu participar conjuntamente, estreando, vamos assim dizer, esse novo programa de aproximação e de parceria das estaduais, das regionais estaduais com a SBC. Então, para nós da SOCESP, é um prazer enorme podermos participar. Tá? Que tenhamos todos um ótimo webinar e que tenhamos, no final desse encontro, um aprendizado amplo para todos nós. Denilson? Obrigado, Ieda. Boa noite a todos. É um prazer imenso de estar aqui nesse webinar. Nós estamos iniciando o ano 2023 e esse ano uma inovação. A inovação vem através das parcerias com as sociedades estaduais e os diversos departamentos da SBC. Vocês terão a oportunidade, ao longo do ano, de ver a união das estaduais e dos departamentos nos mais diferentes assuntos que serão aqui colocados no decorrer desse webinar. Nada melhor do que a gente começar o ano 2023 com a diretriz sobre doença de Chagas, uma atualização da diretriz de doença de Chagas, muito bem elaborada, por uma equipe fantástica, vocês verão isso, é um pré-release, essa diretriz está saindo do forno, pessoal, e vocês tenham certeza que vocês vão
adorar um novo enfoque da doença de Chagas. Eu não preciso mais delongas, eu queria agradecer muitíssimo a SOCESP, não seria diferente a nossa estadual de maior número, de maior pujança, é realmente a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, e não seria diferente a gente iniciar essa parceria através da SOCESP, né, Ieda? Então, é muito importante a gente estar juntos, porque juntos, unidos, nós venceremos, com certeza. Eu queria dar a palavra agora ao nosso querido Dr. Félix Ramírez, que vai ser o nosso comandante, ele vai coordenar as carrapetas, né, Félix? Fazer a gente surfar na nova diretoria do doença de Chagas. Obrigado pela presença de todos. Até breve. Muito bem, amigos. Uma honra poder estar aqui junto à nossa presidente da SOCESP, a doutora Ieda, professor Denilson, como representante aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu, em nome da SOCESP, como diretor científico da nossa Sociedade do Estado de São Paulo, junto à nossa sociedade-mãe, a SBC. Então, para mim, é uma honra muito grande e nada melhor para começar essas jornadas junto à SBC e às suas regionais do que começar com a doença de Chagas. Nós não teríamos nada mais brasileiro ou latino-americano do que a doença de Chagas, e uma diretriz, como disse o professor Denilson, que está para sair agora na sua publicação. E temos aqui junto da gente, que para mim é uma honra e um orgulho gigantesco, ter os dois coordenadores e idealizadores dessa diretriz, o professor Marim e o professor Anis Rassi, junto conosco essa noite para estar fazendo parte desse Webmeeting. Então, acredito que com esse painel, que eu vou até descrever para vocês, nem precisaria, todos dispensam apresentações, mas com esse painel de pessoas que vão estar aqui conosco para discutir a doença de Chagas, certamente nós teremos uma noite muito proveitosa, e vocês vão ver logo de entrada, para quem acha que a doença de Chagas acabou, ela está em pleno curso em nosso país, em toda a América Latina, e está sendo exportada para o mundo inteiro. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Eu vou aproveitar já no início e vou apresentar todos os nossos palestrantes para que depois a gente fique só com a parte científica que cada um tem a nos trazer. Junto conosco, nós vamos ter a professora Gláucia Oliveira, que é doutora pela UFRJ, mestre e doutora, é professora daquela universidade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é editora associada dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia e do International Journal of Cardiovascular Science, e é fellow do ACC e da Sociedade Europeia de Cardiologia. Vai ser a nossa primeira palestrante. Em seguida, nós temos o professor Anis Rassi, uma das pessoas que coordenou brilhantemente essa diretriz, um trabalho hercúleo que vocês vão ver o resultado em breve na sua publicação. O professor Anis é diretor científico do Hospital do Coração Anis Rassi, é fellow pela Universidade do Texas, em San Antonio, nos Estados Unidos, e é doutor em cardiologia pela Universidade de São Paulo. Nós vamos ter também o professor Disseu Rodrigues Almeida, que é professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo e membro do Corpo Clínico do Hospital São Luís e do Hospital Albert Einstein. O outro grande idealizador, e uma honra poder estar junto com o professor Marim Neto, que é pós-doutorado pelas universidades de Oxford e Londres, na Inglaterra, e é professor titular de cardiologia pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Mais uma vez, acredito que com esse painel de pessoas que estão aqui para discutir conosco esta noite a doença de Chagas, eu acho que é impossível termos um melhor start para esse joint venture de SBC e SOCESP. Então, sem mais delongas, eu vou só chamar a atenção dos senhores, que vocês podem fazer perguntas, no final nós teremos alguns minutos para a discussão. Use o QIA aí da sua tela para fazer as perguntas e enviar, que nós iremos repassar essas perguntas para os nossos palestrantes, para que a gente possa ter uma noite muito proveitosa. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou pedir para a doutora Gláucia. Muito obrigado, Gláucia, mais uma vez por estar aqui, e vocês vão ver que essa apresentação da Gláucia é o melhor start para a gente entender o que nós estamos fazendo hoje à noite aqui em doença de Chagas, que vai ser a situação epidemiológica e a relevância clínica da doença de Chagas na atualidade. Obrigado, Gláucia.
Prontinho. Estamos escutando bem, professor Félix? Temos sim. Ok. Boa noite a todos, então. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês, especificamente porque eu estou no meio de vários amigos, e não só amigos da diretriz, mas amigos também da SOCESP. Então, professor Ieda, professor Félix, eles vão nos ajudar a discutir um pouquinho a questão da doença de Chagas. A primeira coisa que eu queria dizer é que essa diretriz, como o professor Félix acabou de chamar a atenção, é, na verdade, uma parceria de muitas mãos. Eu diria até que quase 200 mãos que elaboraram essa diretriz. Nós somos 93 autores. E essa diretriz ela avança muito, não só nas questões da doença de Chagas, mas ela também avança muito nas questões de como fazer os graus de recomendação e os níveis de evidência. Então, nós estamos saindo daquela forma tradicional da medicina baseada em evidência e adaptamos o grade. E aqui é bastante interessante, mostro aos senhores, esse é um dos quadros da diretriz, onde nós temos as recomendações, elas são voltadas, os graus, não só para os médicos, mas também para os gestores, pensando nos gestores, nos profissionais de saúde, de uma maneira geral. Nossa equipe de Chagas é uma equipe multidisciplinar, e também pelos nossos pacientes. Além disso, eu queria chamar a atenção dos senhores que nós discutimos extensamente todas as recomendações que aqui estão, foram mais de 30 horas mesmo, de debates gravadas em várias reuniões virtuais. Então, acredito que isso vai nos ajudar a entender bem a doença de Chagas. E começando com o quadro da própria diretriz, queria chamar a atenção dos senhores sobre as mudanças que ocorreram na mortalidade, na prevalência, na incidência por transmissão vetorial e transmissão congênita da doença de Chagas, em 21 países endêmicos na América Latina. E mostrou os senhores de 1980, 85, 2005 e 2010. Chama a atenção dos senhores que a Organização Mundial de Saúde hoje estima aproximadamente 6 a 7 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que a maior parte dessas pessoas ela está no Cone Sul. Chama a atenção dos senhores, a Argentina com 1,5 milhões de pessoas, o Brasil com 1,2 milhões, o México com 880 mil pessoas e a Bolívia com 610 mil pessoas. Mostra aos senhores que todas essas prevalências e incidências elas caíram ao longo do tempo, e a gente pode discutir um pouquinho mais para frente. Esses dados são dados da estatística cardiovascular de 2021, quando falamos de doença de Chagas, são dados estimados pelo GBD e mostram aos senhores que em 2019 nós tínhamos aproximadamente 902 12 casos, de doença de Chagas por 100 mil habitantes. A maioria eram os homens e, muito provavelmente, vejam os senhores, apesar do número estar crescente, um pouco crescente, né, desse número de casos, mas quando eu estandartizo isso pela idade, vejam os senhores que essa prevalência está diminuindo. A mesma coisa acontece quando eu falo da incidência da doença de Chagas. Ela também, quando eu tenho a incidência estandartizada, padronizada por todas as idades, vejam os senhores que ela cai. E chama a atenção dos senhores que, nesse caso, a incidência ela tem uma importância maior ainda por conta de que a transmissão hoje ela é uma transmissão que acontece com doadores também de sangue, doadores em todo o mundo. A migração das pessoas para outros pacientes não endêmicos está fazendo com que, como o professor Félix chamou a atenção, essa doença seja hoje uma doença global. E foi feito um estudo que foi publicado no Circulation mostrando que a incidência diferencial da cardiomiopatia atribuída à infecção pelo Trypanosoma cruzi foi de 1,85 por 100 pessoas ano. Isso é um grande problema. Além disso, mostram os senhores que o número de mortes, na verdade, aumentou, mas quando nós fazemos a padronização, esse número diminuiu ao longo do tempo, e mostra os senhores que também os DALYs diminuíram. E esses DALYs diminuíram em todas as regiões do Brasil, todas localizadas, e eu vou mostrar esses dados um pouquinho melhor, também dados do GBD de 1990 até 2019. Vejam, senhores, quando eu vejo esses DALYs agora distribuídos pelas unidades da federação,
Vejam, senhores, que eles diminuíram ao longo do tempo em 70% em todas as unidades. Mas essa diminuição, isso é importante que nós ressaltemos, ela não foi feita, ela não se fez de forma igual em todas as unidades. Então, a gente tem um cinturão de doença de Chagas localizado na região central, na região centro-oeste e na região sudeste, notadamente pelo Nordeste, por Minas Gerais e no Nordeste pela Bahia. Chama a atenção dos senhores também que, basicamente, esses dados estão relacionados aos anos de vida, essa carga de doença pela doença de Chagas, aos anos de vida perdido pela doença de Chagas. E ela foi mais importante nos homens e nos idosos, especialmente naquelas unidades da federação que tinham a maior transmissão vetorial no passado, como Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. Essa tabela não é para que todos vejam os números especificamente, mas é só para chamar a atenção que como essa variação percentual ela foi feita de forma desigual nesses estados todos, nessas unidades da federação, e o Brasil como um todo teve, então, essa diminuição de morte aproximadamente de 67%. Também chamei a atenção dos senhores, esse é um trabalho do Nóbrega, mostrando que essa taxa padronizada de mortalidade ela foi caindo, mas vejam, senhores, se eu colocar 2000, 2005, 2010, ela caiu com o tempo, mas nos pacientes mais idosos, nos homens, essa diminuição não se fez da mortalidade de forma tão clara. Uma outra forma que eu queria chamar a atenção dos senhores é a análise da doença de Chagas, não só pelas causas básicas de óbito, que é aquilo que nós vemos na declaração de óbito. É importante que nós consideremos a doença de Chagas como causa também associada. Com isso, nós vamos observar que a doença de Chagas ela aumenta da mortalidade proporcional de 0,6% nas declarações de óbito para uma mortalidade 21% a mais. Por quê? Nós sabemos que os pacientes com doença de Chagas eles estão evoluindo, eles estão sobrevivendo, estão se tornando mais idosos e estão espalhados juntamente com outras doenças associadas. Então, eu tenho paciente hipertenso com doença de Chagas, o paciente tem insuficiência cardíaca, mas ele tem doença aterosclerótica também, é um conjunto. E quando eu analiso a carga da doença ou eu analiso a morte pela doença de Chagas, eu preciso considerar também as causas múltiplas. Para além disso, é muito importante colocar que a doença de Chagas, infelizmente, ela está relacionada com uma vulnerabilidade social. E se eu observar o índice sociodemográfico, que é uma forma de medir as alterações sociais, socioeconômicas, vejam, senhores, que eu tenho um impacto dessa doença, não só em morte, mas em DALYs, em unidades da federação que têm um SDI menor. Chama a atenção dos senhores também que esse índice de vulnerabilidade da doença crônica nas unidades federadas do Brasil, vejam, senhores, eu tenho um grande índice de vulnerabilidade voltado para aquelas regiões que eu já chamei a atenção dos senhores. Então, a região centro-oeste, a região Minas e a região da Bahia, mas também eu tenho algumas unidades da federação no sul do país. Essas são projeções que foram adaptadas de Dias et al., de 2016, mostrando a estimativa da população brasileira como uma faixa etária de referência, a estimativa da forma digestiva, a estimativa do número de pessoas infectadas e com a forma cardíaca. Chama a atenção dos senhores que vejam o quanto essa estimativa nos chama a atenção para 2055, onde nós vamos ter uma infecção de 215.507 pessoas. Se eu considerar a infecção de 1,02%, que é a menor estimativa, ou de 2,4%, a sua maior estimativa. Isso só no Brasil, isso só na forma cardíaca. Vejam, senhores, que é um número muito grande de pacientes com doença de Chagas para que nós possamos tratar.
Mudando um pouco da parte de epidemiologia, eu queria mostrar aos senhores a classificação que nós adotamos. Então, nessa diretriz, é uma classificação se assemelha a que nós já usamos, já tínhamos usado com adaptações em 2011, mostrando a cardiopatia crônica da doença de Chagas, que é o que nós abordamos nessa diretriz, nos seus estágios, B1, estágio B2, estágio C, estágio D. Então, mostrando em cada um desses estágios, isso na forma crônica e na forma indeterminada, o estágio A, elas são caracterizadas, não só em cada método desses que nós usamos atualmente, como o eletrocardiograma, o ecocardiograma, mas também em relação à fibrose miocárdica da ressonância magnética, e isso vai ser comentado depois pelos colegas que nos vão ser subsequente a nós, no sentido de mortalidade e as implicações disso para a insuficiência cardíaca e para a arritmia. Uma outra coisa, esse slide foi feito pelo Anísio, e eu acho que ele chama a atenção da importância também, por que nós precisamos investir em estudar. Vejam, senhores, quando eu tenho, pelos estudos de meta-análise, a fase aguda diagnosticada, a fase crônica indeterminada e a fase crônica cardíaca, como é a evolução desses pacientes anualmente para a cardiopatia, e no caso da fase crônica, qual é a evolução para óbito? Uma evolução anual de 7,9% de óbito. Isso tem uma implicação enorme em termos de saúde pública, em termos de custos para o nosso país. E nós utilizamos na nossa diretriz o score de Hasse, que é um score bastante simples, para que nós possamos saber o risco desse paciente, se temos pacientes com baixo risco, com risco intermediário ou com alto risco. E é um score muito simples que tem uma pontuação, usando a classe funcional, o senhor já conhece a cardiomegalia, alteração segmentar ou global no ecocardiograma, a taquicardia ventricular não sustentada pelo Holter, a baixa voltagem e o sexo masculino. E eles vão ganhando pontos e se somam para que eu possa, então, observar uma mortalidade no alto risco, com 12 a 20 pontos, por exemplo, de 84% em 10 anos. E ele foi validado, esse score, isso está bem descrito na diretriz em várias outras coortes. E, para finalizar, desformatou um pouquinho, me perdoem, mostrar para os senhores como é que nós fazemos a avaliação desses pacientes com doença de Chagas. Então, quando nós temos os pacientes com exames sorológicos, nós vamos, então, positivos, nós vamos saber realizar o eletrocardiograma, se ele está normal ou se ele está anormal, nós seguimos, então, esse algoritmo. O normal, ele vai trazer um risco muito baixo, enquanto o anormal vai fazer com que nós precisemos dicotomizar esse algoritmo em outras classes, como, por exemplo, classe funcional. Se eu tenho classe funcional 3 e 4, esse paciente já está em risco muito alto. Se eu tenho uma classe funcional 1 ou 2, eu vou precisar da radiografia de tórax para, novamente, dividir esses pacientes. Se ela está normal ou se eu tenho cardiomegalia. Se ela está normal, eu, então, realizarei os dois, eu vou fazer o ecocardiograma, mas eu vou observar. E, assim, eu vou dividindo o risco desses pacientes. Eu vou observar se esse ecocardiograma está normal, deverei fazer o Holter de 24 horas e observar se eu tenho ou não tenho taquicardia ventricular não sustentada nesses pacientes. E aí eu vou classificando o risco, e a gente vai mostrar isso melhor, a Anísio vai mostrar melhor isso em relação às arritmias e Disseu em relação às cardiopatias. E aqui eu queria finalizar com o meu agradecimento muito grande a toda a equipe científica da SBC, notadamente representada pela Daniele, que nos ajudou, a Gulo nos ajudou em todas as etapas, em todas as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, para que esse documento fosse apresentado pelos senhores. Nós tínhamos a obstinação do Dr. Anis e a busca pela melhor evidência a todo custo. Tínhamos o professor Marineto, que tentava contemporizar e juntar todos os saberes. E também queria agradecer a Estela Maris, é uma médica que faz a tradução e que juntou todas essas informações, uniformizou para que os senhores tivessem disponível essa diretriz.
Então, agradeço a toda a equipe, novamente, capitaneadas pela Daniele Borim e representadas aqui pela Globo. Muito obrigada. Você está mudo, Você está mudo, Félix. Foi. Acho que deu para ficar bem claro, né, Glaucio, o que nós estamos fazendo aqui essa noite, né? Olha, a epidemiologia que você mostrou, dentre outras coisas, deixa bem claro a importância de nós estarmos com essa diretriz 2023, ou seja, de agora, sendo atualizada, e que para que a gente possa difundir todo esse conhecimento, todo esse trabalho que você colocou. Eu não tinha contado o número de autores, achei isso fantástico. É muita gente trabalhando para gerar conhecimento e para poder transmitir esse conhecimento. E ninguém melhor do que isso agora para passar para a gente o que essa nova diretriz nossa recomenda para o tratamento das arritmias e prevenção da morte súbita. E aí eu vou pedir para o professor Anis Hassi transmitir isso para a gente. Vocês estão conseguindo ver e me ouvir? Estamos sim. Sim. Então, tá ótimo. Muito obrigado, viu, Félix, pelas palavras, e eu agradeço também à SBC e à SOCESP pelo convite que nos foi feito e pela oportunidade de discutir com vocês o que a nova diretriz recomenda para o tratamento das arritmias e prevenção da morte súbita. Conforme a doutora Gláucia já nos mostrou, eu diria que nós como que abandonamos aquela ultrapassada, confusa e inadequada classificação da American Heart Association em classe 1, 2A, 2B e 3, e adotamos o sistema GRADE, que é um sistema muito mais universal, e modificamos e adaptamos o GRADE para a cardiopatia crônica da doença de Chagas, que agora eu irei mencionar como CCC. A diferença do GRADE é que ela tem apenas 2 graus de recomendações. Uma recomendação forte, ou seja, estaria sempre indicado, ou quase sempre indicado, a não ser que haja alguma contraindicação. E a outra recomendação é aquela dita ponderada ou condicional, ou seja, individualizada caso a caso. Com relação aos níveis de evidências também, nós fizemos uma modificação em relação ao GRADE, porque em Chagas nós incluímos aquelas evidências ditas indiretas por extrapolação de resultados em outras cardiopatias. E no grau, no nível de evidência C, nós excluímos aquele malfadado consenso de especialistas e trocamos por série de casos, plausibilidade extrema e o princípio da assimetria. O professor Marinho Neto deve nos dar mais detalhes em relação a esta classificação. Bem, com relação à prevenção de morte súbita, ela é dividida em 2 tipos. A prevenção secundária é o indivíduo que já apresentou uma taquicardia ventricular sustentada, foi recuperado de parada cardíaca ou teve uma síncope que se induziu uma TVS ao estudo eletrofisiológico. Já a prevenção primária é um indivíduo que ainda não apresentou nada disso, mas ele está sob risco de apresentar essas arritmias. Então, é um indivíduo que tem até, no máximo, taquicardia ventricular não sustentada. Importante dizer que, em relação às extrasístoles ventriculares isoladas e pareadas, quando, como grau máximo de arritmia ventricular ao Holter, elas têm um prognóstico muito bom e não devem ser tratadas, independentemente do grau de disfunção ventricular. Exceção se faz quando elas são muito frequentes, podendo causar taquicardia ou miopatia, ou quando são
muito sintomáticas. Então, vamos passar agora para taquicardia ventricular não sustentada. Essa, sim, é um marcador de mau prognóstico na CCC. Nós temos aqui três coortes distintas, a da UFMG, a nossa e a da UFRJ. Todas elas mostram um pior prognóstico de pacientes com taquicardia ventricular não sustentada em relação àqueles sem essa arritmia. E o mais importante aqui na nossa série e na da UFRJ, então, em ambas as séries, a associação entre TV não sustentada e disfunção sistólica do ventrículo esquerdo seja analisada de uma maneira subjetiva ou através de uma fração de ejeção menor do que 45%, torna o prognóstico bem mais sombrio da taquicardia ventricular não sustentada. Com relação, então, às opções terapêuticas na TV não S, nós temos o uso de beta-bloqueadores, amiodarona, outros fármacos antiarrítmicos, o CDI, ou uma combinação desses tratamentos. Quanto ao uso de beta-bloqueadores, pouquíssimos trabalhos, eu vou mencionar dois deles, uma subanálise do estudo ReMade, pouquíssimos casos, são 24 casos com beta-bloqueador e apenas 44 sem beta-bloqueador. O P não foi significativo, ainda assim um P não ajustado para diferenças aqui de base, e vejam vocês que a curva só abre quando existem pouquíssimos doentes incluídos aqui nessa coorte. Então, eu concordo com os autores, onde eles concluem que nós precisamos de um estudo randomizado, prospectivo, para realmente termos uma ideia do papel do beta-bloqueador na doença de Chagas. Em relação a esse estudo randomizado, vejam vocês que ele existiu. Estudo Charity, foi feito na Colômbia. 500 pacientes, metade recebendo bisoprolol, a outra metade recebendo placebo, pacientes em ICC classe 2 ou 3. E o estudo foi completado, isso aqui está no site do clinicaltrials.gov, entretanto, nunca foi publicado. Esses estudos que têm a participação de indústria farmacêutica e que não são publicados me deixam um pouquinho preocupado. Em relação à amiodarona, ainda em prevenção primária, nós temos dois estudos argentinos randomizados, o Jéssica, que incluiu 516 pacientes, critério de inclusão apenas uma fração de ejeção reduzida, tinha 10% de pacientes com CCC. E o EPANSA, um estudo bem menor, 127 pacientes, esse incluiu também, além da fração de ejeção, tinha que ter arritmia ventricular, 22% tinham CCC. O prognóstico, a mortalidade, foi reduzida significativamente com a amiodarona nos dois grupos. E no Jéssica, a redução bem maior, uma redução absoluta, se o indivíduo apresentava TV não S de base. Mas são estudos envolvendo um número muito pequeno de pacientes com CCC e não permite uma conclusão mais definitiva. Depois tivemos essa revisão sistemática e meta-análise de pacientes individuais do uso da amiodarona em pacientes com Chagas. A conclusão é de que a amiodarona é efetiva, sim, para reduzir as arritmias, mas faltam evidências em relação a desfechos sólidos. Está de acordo com esse estudo nosso, onde, ao longo de várias décadas, o Dr. Anis Rassi realizou vários ensaios terapêuticos individualizados com diferentes fármacos antiarrítmicos, e a amiodarona, seja na dose de 300 ou 400, foi a droga mais eficaz em reduzir pelo menos 70% do total de EVs e pelo menos 90% das formas repetitivas, seguida pela própria fenona, e o pior deles sendo o sotalol e outros fármacos beta-bloqueadores que eu não trouxe aqui nesse slide.
Esse é um exemplo só de um paciente nosso que tinha um BRD, hemibloqueio anterior esquerdo, um anel aqui apical, queixava-se de palpitações. Ele foi submetido a um teste ergométrico. Durante o exercício, inúmeras estacies ventriculares oradas, pareadas em salvas, também na recuperação. Nós não interrompemos o teste, nós temos um desfibrilador na sala e todo um equipamento se o paciente tiver algum problema ou se tornar sintomático, porque nós tratamos o paciente depois de impregnação com amiodarona. Um mês depois, na dose de manutenção de 400 miligramas, a gente repete o teste e vejam vocês praticamente a abolição, maior duração do exercício e a abolição de toda a arritmia. Mas isso não é para ser feito em casa, tá? Bom, em relação ao uso do desfibrilador em prevenção primária, apenas uma carta ao editor de um grupo de Rio Preto, com um N muito pequeno, comparando Chagas com não Chagas, em relação à sobrevida livre de choques apropriados, não houve diferença, se bem que com esse N é muito difícil se conseguir alguma diferença. Para aqueles que adotam o SCUD-HEFT para utilizar o desfibrilador em prevenção primária em Chagas, os resultados do SCUD-HEFT, eu diria que há várias limitações. Só revisando, o SCUD-HEFT incluiu pacientes isquêmicos e não isquêmicos não Chagas, com a fração de ejeção menor ou igual a 35, em classe funcional 2 ou 3, foram randomizados para placebo, amiodarona ou desfibrilador. Tempo de segmento, 45 meses, aqui nós temos os resultados. Ele permite a comparação de placebo com amiodarona e de placebo com desfibrilador. Amarelo está o placebo, comparado com a amiodarona, nenhuma diferença em relação à mortalidade total, comparado com amarelo com rosa com o desfibrilador, uma redução de óbito de 23% com o desfibrilador. Entretanto, existem análises pré-especificadas de subgrupos nesse estudo que são extremamente importantes. A primeira delas em relação à classe funcional. Então, vejam vocês que em classe funcional 2, o desfibrilador foi melhor do que o placebo. Nós temos aqui as duas linhas. Agora, quando se analisou pacientes em classe funcional 3, vejam vocês que a mortalidade em 5 anos com desfibrilador foi de 48%, enquanto com placebo foi de 45%, com uma interação extremamente significativa. Não há nenhuma indicação para se colocar um desfibrilador em prevenção primária em pacientes em classe 3, sejam eles isquêmicos, dilatados ou com CCC. Em relação ao segundo grupo, nós temos aqui os tipos de cardiopatia isquêmica e não isquêmica. O desfibrilador foi melhor nos dois tipos de cardiopatia, com o PEPA interação aqui, que não foi significativo. Agora, o mais interessante é que este estudo foi seguido por 11 anos, o inicial só tinha 3,8, e com 11 anos, vejam vocês, apenas nos isquêmicos o desfibrilador é melhor do que placebo. Nos não isquêmicos, com 11 anos, a partir do 6º ano, não há nenhuma diferença entre desfibrilador e placebo. Um outro aspecto importante, o SCUD-HEFT permitiu a comparação também de amiodarona e placebo. Não houve diferença, mas de vários subgrupos analisados, o mais importante deles, que seria pacientes com TV não S e sem TV não S, esse estudo, essa análise nunca foi feita. Eu perguntei várias vezes ao Dr. Gus Bardi, isso seria muito importante. Pode ser que aqui um hazard ratio seria 1 e aqui seria um hazard ratio de 0,70 favorável à amiodarona, por exemplo, mas isso nunca foi feito. Bom, então, eu diria que em relação à prevenção primária, nada de se indicar um desfibrilador para com fração de ejeção menor que 35, com ou sem TV não S. Não extrapolar esses resultados do SCUD-HEFT.
Talvez a única indicação para o implante do CDI em prevenção primária seria em TV não S com síncope ou pré-síncope, de provável etiologia cardíaca, e quando se induz uma TVS hemodinamicamente instável ao eletrofisiológico. E mesmo assim seria um grau de recomendação ponderado. Então, em resumo, aqui nós temos um algoritmo de tratamento de pacientes com CCC e TV não S, prevenção primária. Fazer um eco transtorácico. Se não houver disfunção tanto global ou segmentar, e o indivíduo for assintomático e não apresentar uma densidade muito grande de extrasístoles ao Holter, não tratar. Se houver uma densidade maior que 16% a 20% de arritmia ao Holter, aí sim você pode tratar para prevenir uma eventual taquicardiomiopatia. A mesma coisa ocorre se o paciente tem palpitações ou tonturas, e aqui sim seria uma recomendação forte, enquanto que aqui seria uma recomendação ponderada. Agora, se o paciente tem taquicardia ventricular não sustentada e disfunção, seja ela global ou segmentar, se tiver sintomas, amiodarona, recomendação forte. Se não tiver sintomas, amiodarona, recomendação ponderada. Este estudo ele acaba de ser concluído, o estudo Chagas em prevenção primária, incluindo pacientes com pelo menos um episódio de TV não sustentada ao Holter, com score de RAS maior ou igual a 10 pontos, metade para amiodarona, metade para o desfibrilador. Nós fizemos um cálculo amostral de 1.100 pacientes, mas, entretanto, devido à pandemia, esse estudo foi interrompido precocemente, devido à baixa inclusão de pacientes. Conseguimos incluir 323 pacientes e vamos aguardar os resultados que estão sendo analisados para ver se podemos chegar a alguma conclusão. Passando agora para a prevenção secundária da morte súbita, são os pacientes mais graves, que já apresentaram uma taquiarritmia sustentada. Aqui nós temos, de novo, os dados americanos, que não devem ser extrapolados para a cardiopatia chagásica crônica. O americano indica o desfibrilador para todos os pacientes em prevenção secundária, com base nos resultados de 3 estudos, AVID, SEEDS e CASH. Agora, eu lembro aos senhores que AVID, SEEDS e CASH, nenhum deles incluiu a taquicardia ventricular sustentada estável e nem a taquicardia ventricular sustentada com a fração de ejeção levemente reduzida. Aqui nós temos a meta-análise desses estudos, AVID, SEEDS e CASH, e vejam vocês, há uma redução de 28% na morte total. Agora, quando se faz a análise de subgrupo, baseada na fração de ejeção, apenas nos pacientes com a fração de ejeção menor ou igual a 35%, há uma redução de óbito do desfibrilador de 34%. Agora, quando a fração de ejeção é maior do que 35%, mesmo com as arritmias piores, vejam vocês que há um excesso não significativo de óbito com o desfibrilador. Essa aqui é a curva da amiodarona. Essa é a curva do desfibrilador. E, além disso, o uso de beta-bloqueador não foi balanceado nos 2 grupos. O grupo do desfibrilador, 42% recebeu o beta-bloqueador e na amiodarona só 19%. Esses mesmos achados podem ser observados na cardiopatia chagásica crônica. Esse é um estudo do grupo do professor Marim Neto, onde ele tinha 2 coortes, uma histórica que foi tratada com amiodarona, isso em prevenção secundária, e uma outra coorte contemporânea que foi tratada com o desfibrilador. É óbvio que nas 2 coortes eu tinha paciente com fração de ejeção maior que 40 e menor que 40, e eles plotaram as 2 curvas e observaram que apenas quando a fração de ejeção era menor que 40, o desfibrilador foi superior ao grupo controle, que é o grupo amiodarona. Quando a fração de ejeção era maior do que 40%,
nenhuma diferença entre os dois grupos. Obviamente que isso é uma comparação observacional, não se trata de um estudo randomizado. E finalmente, nós tivemos também, mais recentemente, uma meta-análise que foi realizada em prevenção secundária, 2 estudos de coortes que usaram amiodarona, a mortalidade anual foi de 9,6%. E tivemos 5 estudos de coortes onde se utilizou o desfibrilador em prevenção secundária e a mortalidade anual foi de 9,7%, idêntica à do grupo tratado com amiodarona, de tal forma que os autores concluíram que um estudo controlado randomizado também seria necessário em prevenção secundária para decidir o destino do desfibrilador. Concluindo, então, aqui eu tenho o algoritmo final. Em prevenção secundária, a escolha vai depender, enquanto a gente não tem esse randomizado, que eu acredito que nunca teremos, para que se escolha, nós temos que levar em conta o tipo da arritmia, a presença de sintomas, a estabilidade hemodinâmica e a fração de ejeção. Então, se o paciente foi recuperado de parada cardíaca ou ele tem uma TVS instável por baixo débito, a recomendação forte é para o CDI. Agora, se ele tem uma TVS sincopal, uma TVS estável, ou síncope com TVS induzida ao estudo eletrofisiológico, eu devo olhar para a fração de ejeção. Aqui não, independe da fração de ejeção. Caso a fração de ejeção não seja menor que 40%, ou seja, ela seja mais apropriada, eu posso usar ou a amiodarona ou o CDI, ou, eventualmente, a combinação dos dois. Por isso, não há uma recomendação forte para nenhum deles. Caso haja refratariedade, ou seja, incessante, ablação por catéter. Finalmente, se a fração de ejeção for menor do que 40%, para esses 3 subgrupos, a indicação seria preferencial para o CDI. E se houver terapias múltiplas, apesar de drogas antiarrítmicas e reprogramação do CDI, ou ainda uma TVS monomórfica recorrente sem uso prévio de amiodarona, ablação por catéter seria uma opção alternativa. Muito obrigado. Obrigado, professor Anis. Eu acho que a gente sabe o quanto essa população de pacientes com miocardiopatia chagásica tem morte súbita e tem quadros de síncope, enfim, toda uma alteração do sistema de condução. Então, acho que é muito apropriado a gente ter selecionado uma diretriz tão extensa que nós temos, exatamente esse ponto da morte súbita, que a gente vai ter oportunidade de discutir no final. E lembro aos senhores que estão nos assistindo para entrar no QIA para fazer as suas perguntas e enviarem e aproveitar esse painel de palestrantes. Muito obrigado, meu professor. Obrigado. E dando sequência, parte desses nossos pacientes com doença de Chagas vão evoluir com uma miocardiopatia, disfunção sistólica do ventrículo esquerdo e insuficiência cardíaca. E ninguém melhor do que o professor Dirceu para nos falar sobre o tratamento da insuficiência cardíaca e recomendações para a anticoagulação que estão nessas nossas diretrizes exatamente para essa população. Dirceu. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer um honroso convite, a oportunidade de conversar com os senhores sobre o tratamento da insuficiência cardíaca na cardiopatia chagásica crônica. Eu pergunto se todos estão me ouvindo bem, se a minha apresentação está ok aí, sim? Estamos te ouvindo, mas a tela ainda não está compartilhada, Dirceu. Aparece aí para vocês? Agora sim, só precisa colocar no modo tela cheia só. Ok? Perfeito. Perfeito. Então, nós vamos discutir a abordagem terapêutica da insuficiência cardíaca no paciente portador de cardiomiopatia chagásica. Bom, é do conhecimento de todos que a doença de Chagas é uma doença crônica
e onde 30% a 40% dos infectados na infância, pela forma de transmissão vetorial, vão desenvolver 4 síndromes clínicas importantes. A síndrome clínica de insuficiência cardíaca, o tromboembolismo, as arritmias ventriculares já abordadas de forma muito elegante pelo professor Hassi e, consequente, morte súbita. Então, nós vamos estar discutindo com os senhores a insuficiência cardíaca e o tromboembolismo. É do conhecimento de todos também que a doença de Chagas ela confere um prognóstico pior quando comparada a todas as outras etiologias de disfunção ventricular. Esse aqui é o trabalho do Freitas e colaboradores, do INCOR, que mostra, numa corte de 1.220 pacientes, realmente um prognóstico muito ruim da cardiopatia chagásica. E se aventa várias possibilidades para explicar o porquê esses pacientes têm pior prognóstico. Uma delas seria a inflamação persistente. Se é uma cardiopatia com áreas de fibrose mais extensa, isso pode ser confirmado em necrópsia e também agora com a ressonância magnética. Existe também uma elevada incidência de desautonomia cardíaca pela denervação, distúrbios de microcirculação coronariana, as áreas acinéticas ou discinéticas favoráveis à formação de trombo e consequente tromboembolismo. É muito frequente no Chagas a falência biventricular, então a cardiopatia que acomete de forma expressiva a função ventricular direita, além da função ventricular esquerda. Tromboemboligênica, nós sabemos que há distúrbios de coagulação associada a essas áreas discinéticas ou acinéticas, favorecendo o tromboembolismo. Ela é mais arritmogênica, com altas taxas de morte súbita, como já foi abordado na apresentação anterior. E o nosso tratamento, até certo ponto, ele é empírico, porque ele não é baseado numa medicina baseada em evidência robusta. E muitas vezes ele é subótimo por algumas características, e nós temos também o problema da exclusão social ou do acesso ao tratamento que essa população apresenta. Então, os pacientes chagásicos, eles apresentam algumas características que podem dificultar o tratamento otimizado da insuficiência cardíaca. Como regra, eles são mais hipotensos do que outros pacientes de outras etiologias. É muito frequente a presença de bradiarritmias e também de bloqueios atrioventriculares, o que pode dificultar a implementação do uso dos beta-bloqueadores. Eles têm um comprometimento mais grave da função do ventricular direita, como nós já comentamos. Isso também tem implicação com hipotensão arterial e com menor tolerância a vasodilatadores. Tem uma alta incidência de arritmia ventricular e, consequentemente, morte súbita. Tem presença de grande incidência de fenômeno tromboembólico, uma condição social mais desfavorável, e o mais importante é que os chagásicos não foram contemplados nos trials de tratamento da insuficiência cardíaca. Aqui é o arsenal terapêutico que nós temos para tratar a insuficiência cardíaca, e nós temos, então, as drogas que bloqueiam o sistema renina-angiotensina, os beta-bloqueadores, antagonista da aldosterona, mais recentemente os inibidores de SGLT2, digital diurético, amiodarona, anticoagulante, marcapasso, desfibrilador e ressincronização, e evidentemente que um percentual elevado desses pacientes vão evoluir de forma refratária, com insuficiência cardíaca avançada, e, consequentemente, eles vão merecer consideração para transplante, e, por outro lado, também os pacientes com disfunção ventricular, com arritmia maligna, com ou sem desfibrilador, eles vão merecer consideração para transplante. Agora, nesse tratamento, quais são as evidências que nós temos em relação à aplicação desse arsenal? Aqui eu tomei a liberdade de usar a própria tabela da diretriz, porque eu acho que ela ficou extremamente didática, né? Onde nós vemos que, como em todas as outras etiologias, a recomendação para diurético na prevenção ou tratamento da congestão e também da associação de diurético nos casos mais graves, na insuficiência cardíaca mais avançada, recebe uma recomendação forte, né? Evidente que todas elas com nível de evidência C. O bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, com os inibidores da enzima de conversão. Aqui existe
pequenas publicações, não passa aí de 300 doentes estudados com cardiopatia chagásica, a maioria deles com inibidor de ECA, mostrando melhora de sintoma e redução de hospitalização, mas nós não temos estudo randomizado para mostrar a diferença em mortalidade. Portanto, a recomendação também é forte, com um nível de evidência B. Os BRAs, em substituição ao IECA, no caso de contraindicação, como o angioedema, por exemplo, ou efeito colateral tosse, também para reduzir morbimortalidade, uma recomendação forte com nível de evidência B. E, finalmente, agora, o surgimento da sacubitril/valsartana em substituição ao IECA ou BRA para as pacientes já em uso de terapêutica tripla, otimizada, que permanecem sintomáticos, classe 2 ou 3, no intuito de reduzir morbimortalidade. Aqui nós não temos ainda um estudo randomizado, né? Nós temos parte do estudo Paradigm, um pouco mais de 100 pacientes chagásico incluído, conduzido, inclusive, aí pelo professor Félix Ramírez, do Instituto do Coração, e, portanto, aqui a recomendação passa a ser uma recomendação ponderada com nível de evidência B. Agora, a prática nos ensina e nos mostra que o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona nesses 30 anos que conferiu indiscutivelmente um benefício gigantesco para essa população de chagásico tão grave. E eu me lembro que nós selecionamos no início, antes do uso do IECA, no comecinho do IECA, 77 pacientes para transplante, dos quais 52 eram chagásicos, e todos morreram em 1 ano sem transplante, né? Então, realmente, o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona com o IECA ou BRA, ele tem, sem dúvida nenhuma, um papel importante na redução de morbimortalidade nessa população, mas, infelizmente, nós não temos ainda estudo randomizado, por isso a recomendação ficou forte para o IECA ou BRA e ponderada para o sacubitril/valsartana. Os beta-bloqueadores, eles já foram explorados pelo professor Hassi no contexto da redução de morte súbita, e nós temos, então, aprovados aqui para o tratamento da insuficiência cardíaca os beta-bloqueadores de 3ª geração, o carvedilol, metoprolol, bisoprolol, e usados com o intuito de reduzir mortalidade e morbidade em pacientes hemodinamicamente estáveis, né? Evidente que o paciente em choque cardiogênico ou o paciente descompensado agudamente, eles não vão receber essa medicação de início e vão aguardar uma estabilização. E aqui, da mesma forma com os inibidores do sistema renina-angiotensina, nós temos apenas 2 pequenos estudos, né, que compararam o beta-bloqueador versus placebo, e os 2 pequenos estudos mostrando impacto em redução de morbidade, de hospitalização, mas sem número, sem casuística suficiente para reduzir mortalidade. Mas, extrapolando o dado de outras etiologias e vendo o comportamento desses pacientes ao longo do emprego dos beta-bloqueadores, também fica claro para todos os centros especializados em insuficiência cardíaca que é uma droga espetacular e que tem, sem dúvida nenhuma, um impacto bastante grande nessa população. Por isso, a recomendação é forte e o nível de evidência é B. Os antagonistas da aldosterona, associada às medicações anteriores, como a espirolactona, o chagásico teve um grupo de 19 pacientes no estudo Hayes, então um grupo muito pequeno, que não permitiu avaliação de subgrupo, mas, da mesma forma que as 2 drogas anteriores, os antagonistas da aldosterona, particularmente a espirolactona no nosso meio, recebem uma recomendação forte com nível de evidência B. Nos pacientes intolerantes ao IECA e ao BRA, é evidente que tem que se discutir a possibilidade da associação de hidralazina e nitrato naqueles pacientes que têm contraindicação por IECA e BRA, né, para a redução de morbimortalidade. Aqui, já uma recomendação, um nível de recomendação ponderado com um nível de evidência B. Da mesma forma, com a ivabradina, eu não conheço nenhum estudo em chagásico, eu acredito que não deva ter, porque a ivabradina ela é uma droga que atua no nó sinusal no intuito de controlar a frequência depois da otimização do beta-bloqueador.
E essa população chagásica, elas tem um percentual grande de doença do nó sinusal, de bradicardia sinusal, eventualmente doentes que já estão tomando beta-bloqueador, então a prioridade sempre é o beta-bloqueador, e na nossa experiência, nós não temos lançado mão, em nenhum caso especificamente, de ivabradina para tratar bradicardia, para taquicardia em paciente chagásico em ritmo sinusal. Portanto, aqui a recomendação também fica um grau ponderado com nível de evidência B. Os inibidores de SGLT2 são as últimas drogas agora incorporadas no tratamento da insuficiência cardíaca. Também nessa população, nós não temos pacientes chagásicos em número significativo, nem estudo específico em chagásico. Portanto, a recomendação é ponderado, o grau de recomendação é ponderado e o nível de evidência B. E a nossa nova digoxina, ou boa e velha digoxina, ela mantém ainda a sua recomendação para pacientes sintomáticos, com fibrilação atrial e resposta ventricular elevada, depois do uso do beta-bloqueador no intuito de reduzir sintoma e hospitalização, mantendo também um grau de recomendação ponderado com nível de evidência B. E, por fim, a digoxina também recomendada, mesmo que o paciente esteja em ritmo sinusal, mas depois de otimizado com o esquema quádruplo de droga, ele pode receber a digoxina para alívio de sintoma e reduzir a hospitalização com um grau de recomendação ponderado, nível de evidência B. Ainda nessa diretriz foi feita uma dicotomia da fração de ejeção. Tudo o que nós discutimos na tabela anterior foi para pacientes com fração de ejeção menor ou igual a 40%, e aqui seriam pacientes com fração de ejeção de 41% a 54%, ou seja, a fração de ejeção intermediária, né? Ou levemente reduzida. Mantém as indicações fortes de diurético para prevenção e tratamento de congestão, mantém as mesmas recomendações de ECA, BRA, beta-bloqueadores e antagonista da aldosterona, com grau de recomendação ponderado, com nível de evidência B, no sentido de reduzir mortalidade, e a digoxina continua ainda indicada para pacientes sintomáticos com fibrilação atrial e resposta ventricular elevada, apesar do uso de beta-bloqueador. Essa dicotomia de fração de ejeção de 40 a 50, abaixo de 40, também ela não foi estudada especificamente em pacientes de Chaga em relação à resposta terapêutica ou, eventualmente, até em dado prognóstico, mas nós entendemos que pode ser adotada, mas nós usamos, na prática, na verdade, um nível de corte de 50, acima de 50. Seria abaixo de 50, fração de ejeção reduzida, maior ou igual a 50, fração de ejeção preservada. Esse é o fluxograma, então, para os pacientes que têm fração de ejeção menor ou igual a 40%. Nós vamos, então, como estratégia terapêutica inicial, introduzir o IECA-BRA, o beta-bloqueador espirulactona e também o inibidor de SGLT2, aqui com grau de recomendação menor. Depois de uma avaliação e de um acompanhamento dessas estratégias terapêuticas, nós vamos otimizar as doses nesse período, né? E podemos, então, necessitar de estratégia terapêutica adicional, que, no caso, de efeito colateral, ou de taquicardia, de TVNS, ou arritmia ventricular, aí com a discussão de dispositivo que já foi feita, mas se o paciente permanece sintomático, ele pode, então, ele vai ser submetido à conversão do inibidor do sistema renina-angiotensina para o sacubitril/valsartana no intuito de reduzir morbimortalidade. E para os pacientes com fração de ejeção de 41 a 50, mantém-se as mesmas estratégias terapêuticas, né? Aqui com grau de recomendação ponderado, e, evidentemente, depois de um período de otimização de dose de estabilização, nós vamos, então, discutir as estratégias adicionais que já foi abordada do ponto de vista de arritmia ventricular, sintomática ou não, e também da fibrilação atrial. E lembrar aos senhores que sempre nessas duas estratégias, os diuréticos mantêm-se com recomendação forte para prevenção e tratamento da congestão. A pergunta que se faz é se essa população chagásica ela tolera o tratamento otimizado.
né? Porque, como nós já dissemos, são pacientes mais bradicárdicos, pacientes mais hipotensos, com mais grave disfunção ventricular, mais grave disfunção de VD, e aqui é um dado apenas de informação do nosso ambulatório, né? Onde nós temos uma taxa de otimização. Aqui, quando eu digo otimização, é dose plena. Aqui só está nessas barras quem está com dose plena de inibidor de ECA, de beta-bloqueador e de espirulactona, e vocês observam que é possível a otimização de dose plena dessas drogas em mais de 90% dos pacientes, e isso inclui os pacientes chagásicos também. E, por fim, nós vamos discutir a questão do tromboembolismo sistêmico na insuficiência cardíaca de etiologia chagásica. Então, nós sabemos que existe um substrato muito grande para a formação de trombo cavitário na cardiopatia chagásica, como as áreas acinéticas ou discinéticas, a própria hipocontratilidade, com queda expressiva de fração de ejeção, a estase sanguínea, muitas vezes agravada pela TVNS ou pela essa sistolia frequente, e na evolução, à medida que os pacientes vão adquirindo mais idade, 30% deles vão ser portadores de fibrilação atrial. Então, tudo isso associado à lesão endocárdica, a endocardite parietal que existe na cardiopatia chagásica, tanto a nível atrial como ventricular, e estados de hipercoagulabilidade, redução de fibrinólise, de atividade inflamatória. Isso, então, são condições que propiciam uma formação elevada, uma incidência elevada de trombos cavitário nesta população. Então, o aneurisma apical em séries de necrópsia, ele está presente em 40% a 60% dos casos. Isso é uma incidência bastante elevada e nem sempre nós detectamos isso no ecocardiograma transtorácico simples. O trombo apical ou mural tem uma prevalência que vai de 30% a 80% também nas séries de necrópsia, ou exames mais recentes agora de ressonância magnética. A fibrilação atrial é mais tardia, mas ela está presente em 30% a 40% dos pacientes, e ela deve ser procurada, inclusive, nos pacientes portadores de marca-passo ou de cardiodesfibrilador, né? A embolia sistêmica é mais comum para o sistema nervoso, baço, rins e artérias coronárias. As áreas de isquemia silenciosa no cérebro ocorrem em 30% a 40% do chagásico crônico. Isso aqui a gente descobriu porque, selecionando chagásico para transplante, no nosso protocolo envolvia realizar uma tomografia de crânio em todas. E é surpreendente a quantidade de pacientes que não tiveram ou não têm sintoma neurológico, mas que têm áreas isquêmicas antigas compatíveis com algum evento cardioembólico. O tromboembolismo pulmonar são as principais causas de morte no cardioembolismo chagásico. O risco de acidente vascular encefálico ele é variável na literatura e depende da fase da doença estudada, do tipo de estudo, mas numa incidência elevadíssima de 20% a 60% ano em paciente com IC e trombo cavitário, né? Vocês observam, então, que a presença do trombo é altamente preditiva de fenômeno cardioembólico, e pacientes com IC e AVC têm o dobro da mortalidade dos pacientes que não têm acidente vascular cerebral. É importante ressaltar que na cardiopatia chagásica os trombos se distribuem de forma quase idêntica nas cavidades. Essa é uma série de necrópsia que mostra um predomínio de trombo na cavidade ventricular esquerda. Existe outra série de eco e de ressonância que mostram um predomínio de trombo nas cavidades direita, mas vocês observem que é um número bastante grande e esses trombos devem ser procurados nas 4 cavidades cardíacas, porque nós temos substrato de lesão endocárdica para a formação desses trombos em ambos os átrios e também em ambos os ventrículos. A procura ou a exploração desses trombos é feita geralmente pelo ecocardiograma transtorácico, eventualmente para detecção só do aneurisma apical, muitas vezes é necessária a utilização do eco com contraste, mas a ressonância magnética veio trazer uma contribuição muito importante e ela tem uma sensibilidade e uma especificidade extremamente elevada para a detecção não só do aneurisma apical, como também do eventual trombo apical ou trombo mural, né? Então, na avaliação do risco cardioembólico desses pacientes, nós devemos procurar ativamente as lesões estruturais e, consequentemente, priorizar esses pacientes para anticoagulação.
Em relação à investigação de um paciente Chagas que se apresenta com acidente vascular cerebral, evidentemente que para confirmação diagnóstica e para afastar um evento hemorrágico é feito de urgência uma tomografia de crânio, porque vai ter bastante impacto na decisão de tratamento fibrinolítico, então a recomendação da tomografia é bastante forte, né? Um nível de recomendação forte com um nível de evidência B. A ressonância mais tardia, depois da primeira semana, ela pode e deve ser realizada para se observar principalmente a possibilidade de transformação hemorrágica ou então a avaliação de lesões pequenas ou infartos pequenos, principalmente de circulação posterior, quando a tomografia não mostra a lesão. Então, um grau de recomendação ponderado com nível de evidência B. Todos os pacientes suspeitos devem ser investigados com relação à triagem sorológica, lembrando que é necessário 2 sorologias com técnicas sorológicas distintas, e na pesquisa do envolvimento cardíaco, no caso da detecção da disfunção ventricular ou do aneurisma ou do trombo cavitário, nós vamos, evidentemente, lançar a mão de todo o arsenal cardiológico, né, como o eletrocardiograma e eco, forte recomendação, o eletro para avaliar a lesão estrutural, eventualmente o ritmo de fibrilação atrial, o eco transtorácico, com forte recomendação. A ressonância cardíaca, o eco com microbolhas para avaliação do aneurisma apical, ou da lesão apical, ou do trombo apical, né, um paciente que se apresenta com acidente vascular cerebral. E lembrar que, muitas vezes, não é infrequente ter um percentual de doentes que apresenta que a primeira manifestação da doença de Chagas, na verdade, é a embolia para o sistema nervoso central. Então, nós temos que realmente utilizar de todo o arsenal de imagem para fazer a detecção do aneurisma apical ou do trombo cavitário. Então, a recomendação aqui da ressonância e o eco microbolha é ponderada. Holter para avaliação de FA paroxística, né? Forte recomendação também, e o eco transofágico também para fonte emboligênica indeterminada, após avaliação inicial com eco transtorácico, né? Principalmente no contexto de trombo de ato esquerdo ou de fibrilação atrial intermitente, uma recomendação ponderada com nível de evidência C. Evidente que pacientes mais velhos, nós vamos ter que explorar as carótidas também, né? E aí o Doppler de carótida, por ser o exame mais simples e não invasivo, recebe também uma forte recomendação. A angiotomo ou angiorressonância podem ser utilizadas também na avaliação do sistema carotídeo, e o Doppler craniano também, eles podem ser utilizados, mas o Doppler aqui e a angiorressonância ou angiotomo com uma recomendação ponderada. E quanto ao tratamento ou a prevenção dos eventos cardioembólicos na cardiopatia chagásica crônica, né? Lembrando que no caso do AVC, a trombólise está indicada se houver aquela janela adequada de terapêutica, e menor ou igual a 4 horas e meia, excluída a contraindicação para o trombolítico ou potencial de transformação hemorrágica, dado pela tomografia ou ressonância magnética, então um grau de recomendação forte, né, com nível de evidência B. E a anticoagulação, ela está para prevenção primária ou secundária, ela se faz absolutamente necessária na presença de fibrilação atrial, né, com Chagas-Vasque maior que 2, né, no caso da mulher, e maior ou igual a 1, no caso do homem, forte recomendação. Presença de trombo mural, forte recomendação. AVC isquêmico prévio, forte recomendação. Na pesquisa do acometimento cardíaco, o eco transtorácico, o Holter, já discutimos essa recomendação. E, claro, sempre interrogar o dispositivo, seja o marca-passo ou o desfibrilador, para a presença de fibrilação atrial, né, nos pacientes que têm miocardiopatia e dispositivo de estimulação. Então, uma recomendação muito forte desse Holter do dispositivo. E para a redução do risco de fibrilação atrial, tratamento de fatores que, associado à doença, pode favorecer a fibrilação atrial, como hipertensão, como diabetes, obesidade, apneia do sono, enfim. Mas uma recomendação forte também para se evitar o aparecimento da fibrilação atrial ou retardar o seu aparecimento com nível de evidência C. Particularmente, eu tenho um pouco de uma preocupação muito grande com o risco embólico do Chagas, né? E
Eu acho que essas 3 colocações prévias aqui, elas são consenso, nós não temos dúvida que a gente anticoagula todos aqui. O que a gente tem dúvida é se nós deveríamos usar algum outro score, como esse score IPEC-Fiocruz, ele não foi colocado na tabela, né? Então, ele está no texto, então, para quem pode, ele teria uma pretensão de ser um score exclusivo para chagásico, mas a gente tem dúvida, e os parâmetros levados em consideração aqui é a idade, é a arritmia, a doença cardíaca estrutural, né? Então, ele pode ir, evidentemente, trombo prévio, ele pode ser utilizado. Agora, a outra pergunta, que é se realmente, por ser esse alto potencial emboligênico, se todos os chagásicos com fração de ejeção menor que 40, eles teriam já a sua indicação de anticoagulação. Então, no texto, nós temos essa discussão, né? Mas ainda não há uma recomendação para isso. E a anticoagulação, nós defendemos que, não está na tabela, mas nós defendemos que na população chagásica a varfarina deva ser a droga de escolha, principalmente na presença de trombo cavitário, porque é um medicamento de acesso fácil, de aderência confirmada, de risco, certeza de anticoagulação confirmada, monitoração do risco de sangrar confirmado pelo INR e a disponibilidade de reversão. Isso aqui é importante porque o chagásico ele descompensa com muita frequência e quase sempre, quando ele descompensa, ele tem uma elevação abrupta do INR pela congestão hepática, então isso pode ser discutido também. Quanto à terapia de ressincronização na população chagásica, ela não temos evidência, nós temos só a série de casos, não temos nenhum estudo randomizado, né? E ela foi colocada na nossa diretriz, eu acredito, de uma forma assim, bastante apropriada, né? Que ela é recomendada para classe funcional 2 e 3, fração de ejeção menor que 35 e ritmo sinusal, com morfologia de BRE. O problema é que a maioria dos chagásicos eles não têm o BRE, eles têm o BRD. É só 5 a 10% dos chagásicos que terão bloqueio de ramo esquerdo. Mas se houver, aí sim você poderia considerar a ressincronização, apesar da terapêutica otimizada, né, para reduzir maior mortalidade. Então, um grau de recomendação ponderado com nível de evidência B. E o Chagas ele tem bastante dados desfavoráveis, então, para a ressincronização, porque 90% dos pacientes têm BRD e não BRE, a imensa maioria tem um QRS menor que 150 milissegundos, ele costuma ter muita fibrose na região do implante de eletrodo do ventrículo, que é a parede posterolateral, né? E tem alta prevalência de fibrilação atrial na evolução. E, por fim, acho que é o meu penúltimo slide, devemos levar em consideração também que o chagásico... Caminhando, tá, Dirceu? Tá bom, é o penúltimo. 25 minutos, tá? Que o chagásico ele tem alto risco na evolução e ele merece consideração para transplante. E hoje, aqui no Brasil, seguramente, a doença de Chagas é quase a metade das indicações de transplante cardíaco, né? E as indicações de transplante no chagásico, ela segue a mesma recomendação de outras diretrizes, né? Não está na tabela, mas está no texto, uma forte recomendação, né, para os pacientes que estão em situação de estabilidade, uma recomendação ponderada para os doentes ambulatoriais e ambas com nível de evidência B. Então, eu termino aqui e agradeço imensamente a oportunidade de poder discutir esses dados da diretriz com os senhores. Muito obrigado. Obrigado, Dirceu, por esse overview aí no tratamento farmacológico e invasivo da insuficiência cardíaca tão importante nos nossos pacientes com miocardiopatia chagásica, que a gente vai ter oportunidade de discutir um pouco mais no final. E aí, nada melhor para o fechamento dessa nossa conversa, convidando o professor Marim, sem dúvida, uma das pessoas que mais entende de doença de Chagas ao redor desse mundo, e para falar sobre as principais novidades que essa diretriz de Chagas trouxe e o que isso vai influenciar, de fato, na nossa prática clínica, professor. Muito obrigado, professor Félix Ramires, professora Ieda Jatene. Eu também agradeço a oportunidade e eu quero a minha primeira observação. Estão vendo os meus diapositivos? Estão me vendo? O som está normal? Estamos sim, professor. Tudo em ordem? Posso ir adiante? Então, eu queria, em primeiro lugar, salientar que quando o professor Denilson Albuquerque, o professor Ibrahim Pinto e o doutor
Weimar Barroso montaram esta webinar, pela qual todos nós agradecemos em termos de oportunidade inexcedível, eles pensavam provavelmente no impacto que a diretriz eventualmente venha a consubstanciar para a nossa coletividade de indivíduos que se preocupam com a doença de Chagas, pelos pacientes que se são apresentados e desafiados. Mas eu gostaria também de fazer, em primeiro lugar, uma observação de que esta diretriz, sim, tem duas características que já, de certa maneira, foram tocadas aqui pelos predecessores, mas que eu gostaria de enfatizar. É uma diretriz sobre a cardiopatia da doença de Chagas, mas ela toca também um pouco naquilo que precede a cardiopatia. A cardiopatia é a forma mais grave e a mais frequente das manifestações da doença de Chagas. E, além disso, esta diretriz ela acabou inovando bastante em termos da nossa coletividade, no âmbito da Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela sua fundamentação científica e pelo embasamento que isso consistiu do ponto de vista do nosso aproveitamento. Então, agora, se aqui era o objetivo, né, o professor Denilson e os seus colegas, quando montaram isso, eles pensavam no impacto. E eu diria que o impacto vai depender de uma conjunção de dois fatores. Um é a diretriz em si, que seguramente é muito fértil, todos são convidados a realmente digeri-la, ela é fonte de informação, ela tem justificativa científica, ela está muito bem embasada, mas eu diria que o outro componente é tão mais importante que a diretriz em si. É a maneira como os professores, os nossos colegas, os cardiologistas, vão aproveitar essa diretriz. Então, nesse sentido, eu acredito que agora, de certa maneira, já houve bastante spoiler, não é? E eu agradeço, porque o meu caminho agora está um pouco facilitado. Eu só vou passar de maneira rápida por aquilo que, de certa maneira, é mais marcante. E, então, eu vou assinalar que, sim, nós alteramos o sistema de classificação das recomendações e os seus níveis de evidência. Mas nós não nos afastamos do paradigma fundamental. Ele continua sendo o nosso norte do ponto de vista da medicina que se embasa em evidência científica. Já foi salientado aqui que nós utilizamos um sistema modificado, nós abandonamos aquela classificação que é mais usual, não é, com a qual mais as pessoas são acostumadas, e nós enveredamos para sair dele. Qual foi a razão pela qual nós saímos? Porque realmente há muitas inconsistências. Embora seja honrada pelo tempo e pelas assistências de sociedades, ela deixa a desejar em muitos aspectos. Aqui o nível de evidência C, por exemplo, apesar de nós termos mantido discussões acaloradas e com bastante energia do ponto de vista das diferentes opiniões, nós não precisamos recorrer a esse nível de evidência que está aqui, baseado em opiniões consensuais. E sim, conforme já foi salientado, nós nos dirigimos aqui a gestores, vários dos nossos colegas cardiologistas são também gestores, mas o nosso foco fundamental são os profissionais em si, são os médicos, os nossos colegas. Mas não deixamos também de considerar que pacientes hoje têm muito mais acesso a informações e que, sim, eles poderão também ter um benefício indireto quando essa diretriz for bem divulgada, bem aproveitada. Já foi salientado que nós temos só duas classificações agora, a forte, a ponderada, é no sentido dela ser condicional, dela levar em consideração as condições, a individualização. E a palavra-chave está aqui, é uma decisão compartilhada. Esse é o modelo fundamental da atual medicina que se embasa em evidência científica. É nós discutirmos com os nossos pacientes e tomarmos uma decisão que seja realmente baseada nesse conjunto do médico e do paciente. Eu não vou voltar aqui, mas lembrem que nós vamos ter praticamente só evidências de tipo B, porque são aquelas que são extrapoladas, são estudos excelentes, mas feitos em outras cardiopatias, mas para a qual existe uma razão científica de que sim, pode haver uma extrapolação com um alto grau de acerto. E existe aquela evidência direta que sim, de vez em quando nós tivemos alguns poucos estudos aproveitáveis e diretos na doença de Chagas. Mas aqui nós usamos bastante a chamada plausibilidade extrema e o princípio da assimetria. Então, é quando
se nós vamos dar, por exemplo, um diurético para um indivíduo que está com congestão pulmonar, que está morrendo de edema agudo, seguramente não vai ter um estudo que comprove que a mortalidade dele vai ser diminuída por esse diurético. Mas nós vamos usar plausibilidade extrema e até vinculado ao princípio da assimetria. O que consiste a assimetria? É quando o benefício potencial é muito, mas muito superior ao eventual risco que está embutido naquela conduta. Então, assim, nós vamos adotar aquela conduta. Pois bem, eu salientaria como um ponto ainda é de que foi feita uma revisão muito extensa, aprofundada da literatura, praticamente todos os consensos, as diretrizes, os posicionamentos e os guias foram aproveitados para esta diretriz. Esse trabalho redundou fundamentalmente ou predominantemente do concurso do professor Anis Rassi Júnior. E aí, então, podem consultar isso na nossa diretriz, que está saindo agora, né, no Prelo, e que poderão ver que aqui estão registrados praticamente os tópicos que abordavam geralmente as arritmias em si e insuficiência cardíaca em cores destacadas. Então, esse é um aspecto notável dessa diretriz. Nós temos uma mudança substancial. Estão lembrados, a última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia praticamente não levava em consideração tratamento etiológico, senão em formas agudas de contaminação pela doença de Chagas. Nós agora, com essa diretriz, fizemos uma ênfase e uma expansão da janela de oportunidades para o tratamento etiológico. Isso redunda fundamentalmente da consubstanciação de que na patogênese, um tópico que foi muito bem trabalhado pelo professor Edécio Cunha Neto e pelo professor Félix Ramírez em fisiopatologia, também além de patogênese, é a ideia de que sim, mesmo na fase crônica, é a presença do Trypanosoma cruzi, que está encistado, está lá contido pelo sistema imunológico, mas não está debelado, não está exterminado. E é ele quem causa, direta ou indiretamente, a destruição dos cardiomiócitos e provoca esses estragos. Os outros fenômenos são ancilares, a isquemia microvascular e a degeneração do sistema nervoso autônomo. Mas, basicamente, vejam, da diretriz anterior de 2011, que foi capitaneada pelo professor Jadelson de Andrade, aqui só se considerava tratamento etiológico para fase aguda. Isso agora está expandido nessa diretriz, não só para reativação, o indivíduo que está na fase crônica e reativa por uma razão qualquer, mas também para os indivíduos na forma indeterminada. Vejam, nós temos aqui as indicações, as recomendações verdes, as recomendações fortes, aquelas para as quais um médico, se ele não considerar essa possibilidade, ele tem que se justificar, que aqui existe uma recomendação bastante forte. Quando o indivíduo está na forma indeterminada, portanto, hoje, não se deve perder a noção da janela de oportunidade que pode ser aproveitada, embora nós não tenhamos a demonstração inequívoca de que isso vai beneficiar o paciente. Mas talvez, se eu tiver um pouco mais de tempo, eu possa expandir esse conceito. Para indivíduos que já estão com uma certa idade, mesmo ainda em forma determinada, e naqueles outros que estão aqui nesse outro lado do espectro, aí passa a ser condicional, passa a ser algo que poderá ser ponderado e decidido de comum acordo com o paciente, mas em situações mais de exceção e não de generalização. Mas o fundamental, essa mensagem acho que deve ser retida. Mais do que 2/3 dos nossos pacientes que são contaminados cronicamente pelo Trypanosoma cruzi nem sequer têm a noção de que eles estão infectados. Então, existe sim agora a necessidade de se fazer um impulso bem substancial para fazer diagnóstico e, eventualmente, ainda beneficiar esses pacientes com um tratamento tripanosomicida. Também a diretriz consolidou o score de Rassi para estratificação de risco, isso já foi tocado, estão lembrados, isso aqui é uma composição simples, a professora Gláucia Oliveira também já se deteve sobre isso, aqui está a consubstanciação de que não só naquela coorte
que já era independente do trabalho primário de Hasse e colaboradores, e que era de uma das coortes do Rio de Janeiro, agora nós temos 3 outras coortes que consubstanciaram e validaram o score de Hasse como o principal meio de se fazer a nossa estratificação do risco de quê? Do risco de mortalidade, que é o pior risco pelo qual o paciente com doença de Chagas está sujeito. Aqui, isto é uma publicação seminal do laboratório do professor Rochit. Essa redundou numa tese de doutorado e foi a primeira vez em que nós tivemos a ideia de que realmente na doença de Chagas, na cardiopatia dessa doença, existem áreas de fibrose que podem ser diagnosticadas e quantificadas com um método como a ressonância. 2 publicações recentes, ambas em periódicos de alto nível científicos, dão substância para essa ideia. Aqui o grupo do professor Rochit e aqui o grupo capitaneado pelo nosso colega, o professor André Schmidt, em Ribeirão Preto. Basicamente, essa diretriz recomenda, sim, a possibilidade de que, de maneira ponderada, esse método seja aplicado para diagnóstico e prognóstico eventual, a ser ainda validado com níveis de evidência entre B e C. Uma classificação, acho que já foi tocada aqui também, não só pelo professor Dirceu Almeida, mas pela professora Gláucia. A classificação que nós hoje adotamos é baseada em fração de ejeção e nos estágios evolutivos, porque isso tem implicações terapêuticas, sim. Então, nesse sentido, aqui está algo que é fundamental. Nós estamos deixando como nível realmente adequado, ou pelo menos o nível normal, acima de 55%. O que significa isso? Que quando nós temos um indivíduo com um pouco abaixo de 55%, talvez aí já seja passível de uma intervenção, já se justifique uma intervenção precoce para eventualmente abortar aquela evolução maligna da cardiopatia que nós sabemos que tende a enfraquecer o miocárdio. Então, nesse sentido, é uma janela que fica mais aberta. Abaixo de 55, entre 41 e 54, está aqui o consubstanciado como levemente reduzida. Aqui é aquela mais clássica, com redução mais nítida, mas basicamente esses tópicos têm que ser abordados e essa diretriz consubstancia esse conceito. Então, aqui eu só mostraria, isso já foi abordado por 2 que me precederam, eu usaria aqui apenas do seguinte realce, é que muitas vezes esses pacientes, embora a fração de ejeção ainda seja normal, acima dos 55, que é hoje o nosso ponto de corte pela diretriz, e muitas vezes esse paciente já tem alterações que são o quê? Que são regionais, mas que implicam a longo prazo em problemas. E há uma publicação recente sobre isso, derivada do estudo BENEFIT. Indivíduos que tinham essas alterações evoluíam pior do que aqueles que não tinham isso em grau maior. Muito bem, então nós temos aí, eu não vou repisar isso, que o Dr. Dirceu já praticamente abordou. Eu acho que isso aqui eu não vou repisar, porque basicamente nós temos seguramente a ideia de que é o tríplice bloqueio. Aqui está a incursão, o apoio para o uso desses bloqueadores da entrada de sódio e glicose na célula, e isso aqui são as glifosinas, que estão hoje com uma possibilidade, mas vejam, é uma indicação ponderada, que poderá vir a ser utilizada. O professor Dirceu já abordou isso em detalhes, eu não vou me abordar agora mais, lembrando que também nós estratificamos pela fração de ejeção levemente reduzida. Ela está um pouco acima do 40, mas ela está abaixo dos 55, que essa diretriz consubstancia como sendo o normal. A ressincronização, o professor Dirceu também já abordou, não vou entrar. Vejam que apenas é a ponderada e com nível de evidência B. Esse tipo de evidência realmente não foi conseguido. Aqui está a revisão que a diretriz fez. Verifiquem que, sim, na terapia de ressincronização na doença de Chagas, tem resultados inferiores ao que se poderia esperar por comparação. Não são estudos, obviamente, de randomização. O CDI já foi abordado com muita propriedade, eu não vou me deter sobre isso, mas lembrem, cuidado com as extrapolações, considerar todo o conjunto. Há necessidade, sim, de estudo que realmente veja o que acontece com o CDI.
o CDI hoje provavelmente vai competir com a otimização da insuficiência cardíaca e provavelmente o seu efeito não vai ser tão marcante como se poderia imaginar. Isso já foi deixado relativamente claro e eu enfatizo esse dado aqui como minha penúltima dos meus destaques. Basicamente é isso que está aqui. Ó. Hoje, com o bloqueador da angiotensina e da própria neprilizina, é uma contribuição recente agora do estudo Paradigm, mas os beta-bloqueadores, as glifosinas e até aqui os inibidores da aldactone, basicamente com esses estudos, hoje a ideia é de que realmente a prevenção de morte súbita, que já está sendo conseguida com otimização, com base nesses princípios farmacológicos, tem que ser muito bem considerada. Então, basicamente, eu queria finalizar com um enfoque que leva em consideração algo que muitos daqueles que colaboraram com a diretriz enfatizaram de maneira muito eloquente. É necessário que os nossos pacientes com doença de Chagas, pertencentes a um extrato social muito desvalido, que é muito realmente vulnerável, conforme a professora Láucia já enunciou aqui, eles demandam um enfoque sociológico, humanístico, e que seja complementado por uma abordagem científica, holística da sua própria situação. Isso nós enfatizamos na diretriz, eu acho que é um papel que ela vai cumprir. Basicamente, eu quero lhes recordar apenas o seguinte: nós vivemos, sim, sob o jugo da incerteza. Então, quando existe algo que tem uma evidência conclusiva de benefício, não há dúvida. Está certo quem adota isso e está errado quem não adota. Ele faz o erro alfa. Por outro lado, suponham que não exista ainda demonstração de benefício. Ele pode ser neutro ou até maléfico. Nesse caso, se inverte a equação. E agora o algoritmo mostra que quem adota está errando. E está certo quem não adota. O problema que nós temos que reconhecer é que muitas das nossas circunstâncias são de falta, carência de uma evidência conclusiva. Sendo assim, não existe mais certo e errado, preto no branco. Agora, existe o quê? Se eu adotar, eu estou tendo uma chance de acertar, se no futuro aquilo se demonstrar benéfico, mas eu estou correndo o risco de beta, se isso não ocorrer. Por outro lado, eu posso não adotar, e de outra forma agora, especularmente, eu estou correndo o risco de alfa, mas eu tenho a chance de estar acertando por não dar algo que ainda não tem a demonstração. Nós temos que viver sobre esse tipo de estigma, e é sobre isso que a diretriz se deteve com muita eficácia. Eu quero aqui agradecer, basicamente, de início, ao professor Luiz Cláudio Correia, que nos secundou e que foi responsável por muito daquele desenvolvimento desses conceitos de medicina baseada em evidência, nesse sentido, da nossa incerteza e da nossa necessidade de individualização. Então, basicamente, quando nós temos um paciente como esse, eu não quero deixar de salientar mais uma vez. O indivíduo é normal. O nosso paradigma diz: pare, não faça mais nada com ele, a não ser oferecer um tratamento etiológico, baseado numa decisão compartilhada. Isto tem que ser oferecido baseado em que esse remédio tem efeitos colaterais, sim. Só que eles são conhecidos, eles têm um limite, mas eles têm que ser considerados. Baseado nisso, se toma uma decisão compartilhada. Então, o indivíduo vai continuar sendo acompanhado, porque ele tem a forma mais benigna. Porém, nós temos que reconhecer que não existe ainda nenhuma segurança de que um indivíduo em si vai evoluir para apresentar cardiopatia e ter todas as suas complicações, ou ele vai ficar, como muitos outros, em torno de 60%, 70% para o resto da vida com a forma indeterminada. Nós não temos como responder individualmente. Nós sabemos, sim, e isso é um fator muito importante, que enquanto ele tiver o eletrocardiograma normal, nós sabemos por séries observacionais que o prognóstico dele é bom e que a mortalidade dele não é superior à de um indivíduo de mesma idade, pareado por sexo e idade, e que não tenha a contaminação com o tripanosoma. Então, basicamente, esse é a última mensagem que eu poderia deixar, além de um agradecimento muito genérico aqui agora para todos que
contribuíram de uma maneira fundamental, decisiva, para que essa diretriz se consubstanciasse e chegasse ao nível de uma publicação pela qual agora eu agradeço. Então, aqui tem todos os 90 e tantos que trabalharam arduamente, que participaram, conforme já foi dito aqui, de inúmeras decisões e discussões, e que tornaram essa diretriz agora de pé. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, professor, e eu convido a todos a voltarem aqui no nosso painel para que a gente possa ter mais 10 minutinhos de pergunta. Vocês veem todos aí em casa o quanto que até nós que estamos aqui somos empolgados com essa diretriz. O doutor Disseu, então, nem se diga, falou meia hora. Então, assim, a gente vê quanto nós estamos aqui empolgados, né, professor Marinho? Eu acho que isso não é nada de ruim, não, é muito bom. Mostra que nós também, do lado de cá, ficamos muito empolgados com a diretriz de Chagas. E eu vou partir direto aqui para as perguntas. Nós temos um painel aqui com algumas perguntas, e eu já vou direcionar algumas delas. A primeira para o Dirceu. Isso é uma pergunta que o João Roberto Gemelli faz, sobre os inibidores de SGLT2. Por que essa indicação ficou ponderada, né? Os inibidores de SGLT2 são tão benéficos, aparece aí como nível de recomendação 1A em todas as diretrizes de insuficiência cardíaca não chagásica. Por que ela ficou como ponderada para a gente? Na verdade, ela ficou ponderada por conta, evidentemente, de não ter população chagásica incluída nos estudos. Vocês não têm estudo com essa população, né? Então, até certo ponto, existe aí uma prudência, e eu penso que o ponderado é uma palavra bastante interessante, porque ela não está dizendo que você não deve dar, mas que você tem que observar, analisar e decidir. E nós, na prática, na verdade, nós estamos dando inibidor de SGLT2 para qualquer chagas que tenha insuficiência cardíaca sintomática. Sem dúvida nenhuma, a gente está fazendo isso na prática. Mas, do ponto de vista de diretriz, é que faltou realmente o estudo, ou estudo específico, ou participação dessa população no estudo. E se eu vou aproveitar você, pedir as respostas bem diretas, aqui a Valéria Corrêa pergunta: qual anticoagulante, varfarina ou NOAC? Para mim, trombo cavitário é varfarina. Se for fibrilação atrial isolada com função ventricular boa, aí pode ser NOAC. Boa. Para a doutora Gláucia, o Edson Wagner Silva faz uma pergunta de que existem reiteradas vezes perguntas vinculadas nos livros, enfim, que a transmissão pelo vetor domiciliado encontra-se oficialmente erradicada no Brasil. Ele mora lá no norte de Minas e ele falou que lá perto da casa dele tem um monte de barbeiro infectado. Então, da onde vem essa afirmação? Se isso é, do ponto de vista epidemiológico, correto, a Gláucia, fazer esse tipo de afirmação? Professor Félix, eu desejaria muito que isso fosse verdade. Se fosse verdade, a gente não estaria aqui discutindo tanto sobre a cardiopatia da doença de Chagas. Portanto, não é, infelizmente, e eu mostrei naqueles mapas, eles estão publicados, não só na diretriz, mas na estatística cardiovascular, que nós temos ainda, eu chamo de cinturão, mas numa área enorme, que estava grafada lá em vermelho, de doenças que não estão erradicadas, doenças que estão acontecendo agora. Só queria, a Anice quer falar, mas só queria só chamar a atenção de uma coisa. Uma outra coisa que eu disse que é importante, só que eu queria frisar, o professor Marinho não disse isso, mas lembrar que os pacientes estão envelhecendo, eles estão cursando com outras doenças, e quando eu penso na doença de Chagas hoje, eu não posso pensar só no vetor, na transmissão, mas no indivíduo que vai ter a doença crônica junto com outras doenças. Isso vai impactar enormemente na nossa prática clínica. Anice. O Félix, é o seguinte, esse certificado de erradicação diz respeito a apenas uma espécie, é o Triatoma infestans, tá? Você tem várias outras espécies, essas não foram erradicadas. E quando você diz erradicação de uma espécie, de um vetor, não quer dizer 100%. 100% é muito difícil. Eu acho que o critério é em torno de 97%, 98%. Você vai até as casas e vê se tem ou não barbeiro. Aquelas casas que são analisadas, se 98% não tiver aquela espécie, você diz que está erradicada, tá?
Não, é ótimo comentário, até falar para o Wagner não ficar triste, porque aqui há pouco tempo atrás saiu no Estadão aqui em São Paulo, que aqui na Vila Mariana, um bairro do centro de São Paulo, foi encontrado o vetor contaminado com Trypanosoma cruzi, aqui, num bairro aqui de São Paulo, né, na região central. Vou passar uma pergunta, aí vou direcionar para o professor Marim, uma pergunta, talvez quem tem a maior casuística de Chagas dentro lá do Instituto do Coração, todos vocês conhecem, talvez seja uma das pessoas que mais estudou Chagas durante a sua carreira, que é a Bárbara Ianni, e ela pergunta para o doutor Marim, professor, como a gente justificar o tratamento de pacientes de forma indeterminada, o tratamento etiológico, né, com benzidazol, que é o que nós temos disponível no nosso meio, nos pacientes com forma indeterminada, se a gente olha as curvas atuariais dessas duas populações, entre os indivíduos com forma indeterminada e indivíduos normais, indivíduos sem doenças de Chagas, e as curvas atuariais se sobrepõem, né? Quer dizer, resumindo, o paciente com forma indeterminada tem a mesma evolução que o indivíduo que não tem doença de Chagas, né? Então, como justificar tratar esses pacientes? Muito obrigado pela sua questão. Talvez o Anis queira complementar, mas eu vou lhe dizer de antemão que isto exatamente se insere naquele contexto. Nós não temos nenhum estudo e jamais teremos um estudo que vá mostrar de maneira científica que tratando um indivíduo na forma indeterminada e sabendo que esse indivíduo pode evoluir, se o tratamento etiológico vai protegê-lo. Isso nunca vai ser feito. E, portanto, nós estamos exatamente sob o signo da incerteza. Mas o que existe de persuasivo? O que existe em primeiro lugar, eu já salientei, nós sabemos que, enquanto o indivíduo tem um eletrocardiograma normal, de fato, as curvas atuariais dele se superpõem à do indivíduo não infectado, variado por sexo e idade. Porém, quem é que vai evoluir? Isso nós não sabemos. E, portanto, existe esse grau de incerteza. Então, aí é uma questão o quê? De ser ponderado, exatamente como a diretriz enfatizou muito com o sistema GRADE. Qual é o potencial benefício e qual é o risco de se dar esse tratamento? É isso que tem que ser ponderado em nível individual e feita uma decisão compartilhada. Nós não temos nenhuma garantia de que nós vamos estar protegendo pacientes, mas existe a possibilidade de, sim, isso ser verdade? Sim, é verdade. Nós temos agora, inclusive, as curvas, né, das meta-análises das quais o professor Anis Rassi participou e que mostram como é que evolui os pacientes. Então, nesse sentido, é uma questão realmente de opção. Eu sei que, enquanto o indivíduo está com a forma indeterminada, a julgar por um eletro normal, ele é assintomático, ele só tem os anticorpos contra o tripanosoma no seu corpo, mas eu sei que ele poderá evoluir. Quantos vão evoluir? Vão evoluir em torno de 30%. Quais são eles? Nós não sabemos. Isto é individualmente decidido com base em circunstâncias que nós não conhecemos. Então, é baseado nesse conceitual, ou nesse racional, que a diretriz se posicionou muito decisivamente a favor de oferecer, enfaticamente, oportunidade para que o indivíduo seja diagnosticado, que ele tem tripanosoma no seu corpo e que ele possa, mesmo estando na forma indeterminada, que se faça a evolução, que se faça a contenção desse tripanosoma com o benzodiazol. É uma droga ideal? Não. Tem muitos efeitos colaterais? Sim. Eles são toleráveis? Não há dúvida. Então, é toda uma questão de ponderação. Por isso que ela é ponderada. Anis, quer complementar? Sim. Eu diria também que essas curvas que comparam eletro normal com a população normal, o follow-up é pequeno, ele não é um follow-up tão extenso. Então, é isso que você falou, Marinho, não dá para saber aquele que vai evoluir ou não. E nós temos várias séries, por exemplo, a do Dr. Abílio, a do Dr. Sérgio Sossistani, a da doutora Ana Maria, de Goiânia, que, tratando pacientes na forma indeterminada, o percentual de aparecimento de cardiopatia é menor do que aqueles pacientes não tratados. Então, esse é um outro indício indireto de que se deva tratar pacientes na forma indeterminada. Sim, bem complementar, é isso mesmo que eu estava pensando.
Eu vou partir para a nossa última pergunta para o Anis, da Larissa, lá da Bahia. Anis, ela disse que naquele algoritmo de prevenção secundária de morte súbita, num dos braços, você sugere, você não, a nossa diretriz sugere, você apresentou, mas a nossa diretriz sugere em um determinado ponto a ablação. E ela não tem ablação lá na Bahia, lá na região dela. Naquele braço do algoritmo da nossa diretriz, em que se sugere ablação em detrimento ao CDI ou à mildarona, não tendo ablação, vai para o CDI ou vai para a mildarona ali na prevenção secundária? É porque quando você coloca a ablação, já é como última escolha. Geralmente, ele já está com os dois, com o CDI e com a mildarona. O que você poderia fazer nesses casos é tentar aumentar a dose ainda da amiodarona ou otimizar o tratamento clínico. A ablação por catéter, assim, como medida inicial de tratamento, ela ainda não foi, vamos dizer assim, ainda não foi testada em Chagas. Muito bom. Bom, eu queria muito agradecer. Se vocês aí em casa deixarem, a gente vai ficando aqui. Até amanhã a gente está aqui, né? Porque a gente, de fato, gosta muito do que faz, né? E tem que gostar, né? Todos que estão aqui participando dessa diretriz têm que gostar, porque isso não é uma coisa elementar, são muitas horas de trabalho, como o professor Marinho disse. Então, eu queria agradecer muito ao professor Marinho, professora Glaucia, professor Liceu, professor Anis, todos aqui, a todos vocês que estão aí em casa, espero que tenha sido muito proveitoso. É uma doença muito brasileira, muito latino-americana, apesar de a gente estar exportando para o mundo. Eu acho que é fundamental a gente estar atualizado nessa população, então eu queria agradecer muito a todos, e eu vou passar a palavra para a doutora Ieda, doutor Denilson, para encerrar essa sessão. Eu queria agradecer mais uma vez ao Denilson e à SBC pela oportunidade de nós termos tido esse webinar com tantas informações. Não é a minha área de atuação, mas eu reconheço que eu aprendi demais hoje, e cumprimentar não só aos palestrantes, agradecê-los, mas também agradecer à nossa audiência e a persistência que eles tiveram até o final, que permitiu que a gente fizesse um grande evento. Muito obrigada e boa noite a todos. Ieda, eu faço minhas as suas palavras. Eu diria que foi um espetáculo. Vocês todos foram excepcionais. Eu de novo falo, aprendi muito com vocês. E nada mais importante, foram mais de 300 pessoas que ficaram até o final. Nós tivemos mais de 500 pessoas online e mais de 300 pessoas que ficaram até o final. Isso mostra o interesse, viu, Marim? Viu, Disseu? Anis, Glaucia e Félix, né? Mostra o interesse que despertou a temática. Eu fico muito feliz de ter tido um dos participantes dessa ideia de levar para vocês essa nova diretriz. Já temos um spoiler. No próximo, estamos acabando o mês de março, em abril, nós teremos o webinar da SBC dedicado à hipertensão arterial. Serão 4 semanas. Vamos dissecar hipertensão arterial junto com o Departamento de Hipertensão Arterial, junto com algumas estaduais, e finalizando o mês de abril com casos clínicos da prática médica diária, casos de difíceis soluções de pacientes portadores de hipertensão dos mais variados tipos. Aguardem. Juntem-se a nós, junto com a SBC. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Eu queria agradecer também ao Ibrahim e ao Weimar, Denilson, pela coordenação junto com você desses eventos. Parabéns. Parabéns a todos. Grandes parceiros. Muito obrigado. Um abraço e uma boa noite para todos. Me permitam fazer um agradecimento à professora Carize Polanzik, que nos deu muito apoio quando da montagem desta diretriz durante as fases em que ela pôde estar à frente do comitê de diretrizes. Muito obrigado a ela também, eu assinalaria. Obrigado. Ok, um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.
Congresso Brasileiro de Cardiologia tem sido a maior fonte de informação, a mais qualificada sobre a cardiologia no Brasil, oferecida para toda a comunidade médica. Nesse ano não vai ser diferente, o congresso se realizará na cidade de Porto Alegre no finzinho de setembro, e você é convidado a participar. A comissão científica é formada por diversos profissionais qualificados do Brasil que estão se dedicando diuturnamente a prover para você, a oferecer para cada um de nós a melhor experiência educacional e de relacionamento durante o congresso. Venha participar. Porto Alegre espera por você. Venham para Porto Alegre, que eu prometo que vocês vão gostar do congresso e vão gostar das atividades que nós estamos preparando para recebê-los. Olá, eu me chamo Jaqueline Miranda, sou cardiologista, especialista em insuficiência cardíaca e eu queria falar com vocês um pouco sobre a primeira pós-graduação de insuficiência cardíaca da SBC em parceria com o Instituto Nacional de Cardiologia. Ela vai acontecer agora em 2023 e eu tenho um prazer enorme de dividir essa coordenação com o Dr. Fernando Bacal e com a doutora Fabiana Marcondes, grandes nomes da ciência cardíaca no nosso país. O programa será composto de aulas 100% AED, mas com encontros periódicos para fóruns de retirada de dúvidas, e um extenso material didático para estudo dirigido. Muito importante, está previsto visitas em centros de especialidade em todo o país, para quem tiver interesse adicional. Esse curso é sim para médicos cardiologistas que terminaram sua residência ou especialização e que tem um interesse especial em insuficiência cardíaca, mas é também para egressos de cursos de clínica médica, de cursos de geriatria. Por quê? Porque o curso é amplo, vai desde a fisiopatologia até o tratamento da insuficiência cardíaca mais avançada. Nessa pós-graduação teremos a possibilidade de abordar os principais tópicos da insuficiência cardíaca, desde os aspectos básicos, genéticos, moleculares, bioquímicos, até a aplicação nos grandes estudos clínicos que temos observado. Os professores com larga experiência do Brasil inteiro foram selecionados pela sua expertise na área, por serem professores, publicarem na área de insuficiência cardíaca e estarem acostumados com a educação médica continuada da insuficiência cardíaca. Uma doença prevalente, muito comum a todos, portanto, conhecer melhor os aspectos conceituais de diagnóstico e de tratamento implicará, sem dúvida nenhuma, na possibilidade de oferecer aos nossos pacientes desfechos clínicos melhores. Conto com todos no nosso curso de pós-graduação Lato Sensu, SBC, Instituto Nacional de Cardiologia.